Nesse vídeo eu vou te mostrar do zero todo o passo a passo de como eu fiz essa arte aqui com o tema advocacia usando o Photoshop. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então eu vou começar criando aqui o meu documento, clicando aqui em novo arquivo. Vou deixar esse tamanho aqui mesmo, 3000 pixels, que é um tamanho legal e já um tamanho grande. Vou clicar aqui em criar e já vou começar a importar o primeiro asset aqui na minha manipulação, usando o atalho Ctrl A. Então dou Ctrl A, seleciono ele aqui, clico em abrir, abriu aqui o novo documento, converto aqui para objeto inteligente e agora eu arrasto e solto aqui o meu documento principal. Ctrl T para ajustar o tamanho, vou ajustando aqui mais ou menos usando aqui as alças de redimensionamento. Posiciono ela mais ou menos aqui na tela e clico em OK. Beleza, posso excluir essa camada aqui. E agora eu vou colocar aqui essa camada dentro de um grupo usando o atalho Ctrl G. Dou um Ctrl G, já veio aqui para dentro do grupo. Eu vou renomear ela para fundo. Beleza. Agora eu vou importar o outro asset aqui da nossa manipulação, que é o modelo. Então Ctrl A novamente, seleciono, abrir. Vai abrir aqui o novo documento, clico com o botão direito, converto em objeto inteligente. E agora eu preciso fazer o recorte aqui desse modelo. E aqui no Photoshop tem várias maneiras para eu fazer esse recorte, mas a melhor delas é a boa e velha ferramenta caneta. Então eu seleciono aqui, dou um zoom e começo aqui a fazer a marcação. E agora é só uma questão de paciência. Sempre um pouquinho para dentro aqui do corpo. E agora eu vou adiantar aqui o vídeo para que não fique tão demorado. E beleza, já terminei aqui toda a minha demarcação. Agora eu uso o atalho Ctrl Enter para carregar uma seleção. E aqui com a camada selecionada, eu clico aqui em criar máscara de camada. Beleza. Agora eu pego esse arquivo aqui e arrasto ele aqui para o meu documento principal. Ctrl T para redimensioná-lo. Posiciono ele mais ou menos aqui no meio. Mais ou menos por aqui. Dou um Enter para confirmar. Um pouquinho mais para cima. Mais ou menos por aqui. Ctrl G para colocar ele dentro de um grupo. Vou renomear aqui para Hero. Hero quer dizer que ele é o personagem principal aqui da nossa manipulação, nosso modelo. Beleza, já tenho aqui as duas imagens aqui da minha manipulação. Agora eu vou começar a fazer os ajustes de luminosidade e cor. Então eu vou começar aqui pelo fundo, criando aqui um filtro de desfoque. Então venho aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E por incrível que pareça, eu acho que 16 aqui tá legal. Agora eu vou criar uma camada preta aqui atrás dessa imagem. Então eu venho aqui em criar ajuste de camada, cor sólida, arrasto aqui para o preto, clico em OK, arrasto aqui para trás, para baixo da camada do fundo, e aqui eu consigo tirar um pouco da opacidade desse fundo, para deixar ele um pouco mais escuro, mais ou menos por aqui. Beleza, vou desativar esse grupo do Hero aqui por enquanto, clicando aqui na visualização, e agora sim eu vou começar a ajustar a cor aqui desse fundo. Então venho aqui em criar ajuste e vou usar aqui a ferramenta de matiz saturação. Vou clicar aqui em colorir, vou alterar aqui o slide da matiz, que é responsável pela cor, mais ou menos por aqui. Não vou mexer aqui na saturação por enquanto, e aqui na luminosidade também não vou mexer. Por enquanto é isso. Agora acima aqui desse ajuste de matiz e saturação, eu vou criar um ajuste de níveis, que é responsável por ajustar a luminosidade aqui desse fundo. Então clico aqui em criar ajuste de camada e venho aqui em
níveis. Beleza. Agora aqui em níveis, eu vou mexer nesse marcador aqui, que é responsável por escurecer a imagem de um modo geral. Mais ou menos por aqui. Também vou aplicar um pouco de contraste, usando esse marcador aqui, que é responsável por aplicar mais contraste nas partes mais escuras, nas sombras da imagem. Pouca coisa. Mais ou menos por aqui. Também vou aplicar um pouco mais de contraste nas partes brancas aqui da imagem. Mais ou menos por aqui. E também um pouquinho mais de contraste nos meios tons, ou seja, nas partes mais próximas do cinza da imagem. Mais ou menos por aqui. Eu acho que por enquanto é isso. Agora eu vou fechar aqui esse grupo e vou começar a fazer os ajustes de luminosidade e cor aqui no Hero. Então vou ligar aqui a visualização do grupo. Com ele selecionado, vou começar fazendo os ajustes de luminosidade. Então novamente venho aqui em criar ajuste de camada. Vou usar aqui a ferramenta níveis. Então vou começar aplicando aqui um pouquinho mais de contraste nele também, nas partes escuras, mais ou menos por aqui. Vou aumentar também um pouco do contraste nos meios tons, nas partes cinzas, e um pouco mais de contraste aqui nos brancos. Pouca coisa, mais ou menos por aqui. Beleza. Só que perceba que esse ajuste aqui acabou pegando no fundo também. Para que isso não aconteça, aqui com o ajuste selecionado, eu venho e clico aqui nessa setinha, que agora o ajuste vai estar clipado somente com a camada aqui do Hero. E não vai mais afetar o fundo. Beleza. Agora aqui sobre esse ajuste de níveis, eu vou criar um ajuste de matiz e saturação. Eu vou começar mexendo aqui na matiz dele. Trazendo aqui um pouco mais pro vermelho. Pouca coisa. Vou mexer aqui também um pouco na saturação, já que ele está muito saturado. Mas antes disso eu vou clipar aqui para pegar somente aqui na camada do Hero. Beleza. Baixar aqui a saturação. Mais ou menos por aqui. E aqui não vou mexer na luminosidade. Beleza, por enquanto é isso. E agora eu preciso mesclar um pouco mais esse modelo aqui com o fundo. Perceba que ficou um corte aqui muito duro. Para isso, eu vou pegar aqui a ferramenta pincel. Vou escolher aqui esse pincel aqui. Vou baixar bastante o fluxo dele. Mais ou menos por aqui. Vou aumentar bastante ele. Com a máscara dele adicionada. E preto como a cor aqui de primeiro plano. Eu vou passando aqui o pincel para ir mesclando ele um pouco mais aqui com o fundo. Agora eu vou voltar aqui no fundo. E aqui sobre esse ajuste aqui, eu vou criar um ajuste de cor sólida. Vou posicionar o slide bem aqui para deixar bem saturado. E vou escolher aqui mais ou menos esse azul aqui. Clico em OK. Clico aqui na máscara do ajuste. Uso o atalho Ctrl I para inverter essa máscara. Ctrl I, inverte. E agora o ajuste está todo escondido. Agora eu pego aqui um pincel suave. Baixo aqui o fluxo para mais ou menos 5%. Aumento bastante o pincel, mais ou menos por aqui. E começo a revelar esse ajuste aqui na máscara, usando aqui o branco como cor de primeiro plano. Mais ou menos por aqui. E agora eu vou mudar o modo de mesclagem desse ajuste aqui, vindo aqui nessa opção e mudando para divisão. Beleza. Agora sobre esse ajuste aqui, eu vou criar mais um ajuste de cor sólida. Vou escolher aqui um branco 100%. Clico em OK. Clico aqui na máscara, Ctrl I para inverter, para esconder o ajuste. E agora eu venho aqui até o meu pack de pincéis. Venho aqui até a pasta Raise.
E vou pegar esse pincel aqui e com ele em branco, que é bem pequeno, e vou começar a clicar aqui em volta dele para dar esse efeito aqui meio que de fumaça e dar um pouco mais de destaque para ele. Inverto aqui para preto quando eu quiser apagar um pouco quando eu exagerei, até que fica um resultado legal. Mais ou menos por aqui. Olha só, antes, depois, antes, depois. Deixa eu tirar um pouco mais aqui de cima. Tirar um pouco aqui também. E vou passar aqui também essa camada no modo de mesclagem de visão. Beleza, acho que eu vou voltar aqui no Hero e vou acertar um pouco mais essa mesclagem aqui com o fundo, que não tô achando legal. Para eu visualizar só a máscara, para ver como tá ficando, é só eu pressionar a tecla Alt, clicar aqui sobre a máscara, eu consigo visualizar somente ela. Eu acho que eu vou pegar aqui esse pincel macio, baixar aqui o fluxo, mais ou menos em 5%, e vou passar aqui para ver como é que fica. Sempre ajustando aqui o tamanho do pincel, usando as teclas colchetes. Um pouco demais. Volto aqui, pressiono a tecla X para inverter aqui as cores de primeiro plano entre branco e preto. E aqui eu preciso revelar um pouco mais. Exagerei. Diminuo um pouco o pincel e vou ajustando. O meio posso tirar mais um pouquinho. Acho que é mais ou menos por aqui. E agora eu vou dar uma suavizada um pouco aqui nesse recorte, que eu tô achando que ficou um pouco duro demais. Opa! Então vou dar um zoom aqui. Vou clicar aqui na máscara, vir em propriedades. E aqui eu vou aumentar um pouco a difusão. Para ficar um pouco mais... Acho que 1 pixel tá legal. Beleza. Também eu vou ajeitar um pouco aqui esse cabelo, tentar deixar ele um pouco mais natural. Então eu vou clicar aqui na máscara 2 vezes, vai abrir essas ferramentas aqui, aí eu venho, seleciono essa ferramenta aqui que já está selecionada e vou passando aqui nas bordas do cabelo para ver se dá uma melhorada. Vou deixar um pouquinho mais natural, deixa um pouco menor. Posso voltar aqui onde exagerei, alterando no X. Um pouco mais aqui na barba dele, talvez. Acho que tá legal. Um pouco mais aqui. Eu acho que é isso. Clico aqui em OK. E agora eu vou fazer mais um efeito de iluminação aqui nesse Hero. Então aqui sobre o grupo dele, eu vou criar um ajuste de cor sólida com preto 100%. Depois vou criar um ajuste de mapa de degradê. Vou clicar aqui nessa barra, vai abrir essa janela aqui. Aqui eu posso deixar preto mesmo. Mais ou menos por aqui eu crio mais um marcador. Clico aqui em cor. Jogo aqui bastante saturado. E aqui eu vou escolhendo uma cor. Aqui mais ou menos um azul. Mais ou menos por aqui. Clico em OK. Deixo ele mais ou menos por aqui mesmo. Aqui eu vou deixar branco como estava. Clico em OK. Seleciono aqui o ajuste de baixo. Clico aqui em cor sólida. Escolho aqui um branco 100%. Clico aqui em inverter máscara. Inverto. Seleciono aqui os 3 ajustes. Dou um Ctrl G. Renomeio para luz. E coloco esse grupo aqui no modo de mesclagem de visão. Beleza. Agora eu clico aqui nessa máscara. Com branco aqui como cor de primeiro plano selecionada. Venho aqui também os pincéis,
Vou selecionar esse meu pincel aqui, vou dar um zoom, vou voltar aqui no grupo do Hero e eu vou carregar essa seleção aqui. Então pressiono tecla Ctrl e clico aqui sobre ela. Veja que carregou a seleção. Agora eu seleciono aqui o meu grupo e clico aqui em criar máscara. E ele copiou exatamente a mesma máscara daqui de baixo. Beleza. Volto aqui no ajuste de cor sólida, seleciono a máscara, com o pincel setado em branco. Eu posso começar a desenhar aqui um pouco de luz aqui nos ombros dele. Mais ou menos assim. Vou voltar aqui no Hero. Deixa eu ver se eu consigo endurecer mais essa máscara. Contraste. Fusão. Mais ou menos aqui. Pronto, já ficou um pouco melhor. Vou tentar contrair um pouco, vindo aqui em filtro. Outros. Mínimo. Não, então eu vou tentar expandir ela um pouco. Máximo. Pronto, acho que é isso. Deixa eu ver se consigo tirar essa falha aqui. Mais um pouco aqui, vou pressionar a tecla R aqui. Vou girar aqui um pouco usando o mouse para facilitar a pintura. Um pouco mais de zoom. E aqui eu consigo pintando uma luz aqui sobre os ombros dele. Pelo menos por aqui. R novamente. ESC e ele volta ao tamanho normal. Vou tentar fazer aqui com outro pincel. Baixar aqui o fluxo a 10%. E é mais ou menos por aqui. E agora eu vou criar o texto aqui dessa arte. Então eu vou criar aqui um texto. Eu vou escrever aqui matrizes abertas. Ctrl T, aumentar. Vou posicionar aqui mais ou menos. Dar um Ctrl J nessa camada aqui. Ctrl T. Vou baixar ela para visualizar melhor. Vou 2 cliques aqui para editar. Vou escrever aqui advogado vencedor. Vou escolher aqui a fonte Urbanice. Deixa eu ver. Essa aqui mesmo. Vou escolher aqui a cor dela. Em cinza. Mais ou menos por aqui. Vou deixar ela com mais ou menos. Deixa eu ver. Ctrl T. Um pouco menor. Mais ou menos por aqui. Centraliza ela aqui no meio. Nesse texto aqui eu vou escolher a fonte Arboreto. Vou colocar aqui um laranja. Vou escolher aqui pelo código hexadecimal. Esse laranja aqui. Vou clicar aqui em efeitos. Opção de mesclagem. Vou vir aqui em chanfre entalhe. Clico aqui sobre ele. E aqui eu acho que eu não vou mexer em nada. Clico aqui em OK. Pressiono a tecla Alt e arrasto aqui para copiar esses efeitos para o texto abaixo. Seleciono os 2 textos, Ctrl G, nomeio aqui para texto. E agora eu vou ajustar aqui mais ou menos o tamanho dele.
Vem aqui no olho mesmo. Mais ou menos por aqui. E esse aqui abaixo também. Ctrl T. Aumenta um pouquinho. Usando aqui a tecla Alt para aumentar proporcionalmente. Enter para confirmar. E subo ele um pouquinho para cima com as teclas direcionais. Mais ou menos aqui. Beleza, está pronto o nosso texto. E agora eu vou fazer os ajustes finais aqui nessa arte. Usando um filtro aqui chamado Camera Raw. Então eu vou selecionar essa camada aqui do topo. E vou usar o atalho Ctrl Shift Alt E. Vai criar aqui uma nova camada. Clico com o botão direito no mouse sobre ela. Converto em objeto inteligente. Venho aqui em filtro. Filtro do Camera Raw. E aqui eu vou vir aqui na aba básico. Vou mexer aqui um pouco nos realce. Adicionando um pouco. Mais ou menos por aqui. Vou vir aqui em textura. Vou adicionar um pouco mais de textura. Mais ou menos por aqui. Um pouco mais de claridade. Pouca coisa. Depois vou vir aqui em detalhes. Vou adicionar um pouco mais de nitidez. Mais ou menos aqui. Vou vir aqui na aba misturador de cores. Aqui no vermelho eu vou retirar um pouquinho. Pouca coisa. Talvez aqui menos um. Opa, menos um. Aqui no laranja. Vou tirar um pouco também. Não vou mexer aqui na saturação. Depois vou vir aqui em efeitos. Vou adicionar um pouco de granulado. Mais ou menos por aqui. E a princípio é isso aqui. Bom, esse aqui é antes e depois dos ajustes finais. Bom pessoal, então era isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Beleza? Valeu, até a próxima.